Olá, bom dia! Aqui é o pastor Marcos Duarte e nessa linda manhã eu trago ao seu coração mais um Maná do Amanhecer. O tema da nossa reflexão desse dia é uma outra luta. Eu leio a Bíblia para você em 2 Samuel, capítulo 11, do 1 ao 4, que diz: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era uma mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio. Ele se deitou com ela. Então voltou ela para a sua casa. Hoje eu quero falar contigo sobre um campo de batalha onde por muitas vezes você luta só. Deus nesta manhã visitará um campo de batalha em sua vida que talvez as pessoas nem saibam que você passa por ele. Quero nesta manhã fazer uma abordagem sobre pessoas admiráveis e suas lutas internas e às vezes secretas. Pessoas fortes e vencedoras em áreas importantes da vida, porém frágeis e impotentes em outras áreas. Pessoas aplaudidas em alguns aspectos da vida, porém com desafios enormes em outras áreas. Invictas, reconhecidas e confiantes em alguns aspectos, porém inseguras e temerosas em outras áreas. Gente com potenciais enormes, mas com algumas áreas de alto risco. Quero falar de uma outra luta. Não aquela que você tem pedido oração na igreja, mas aquela que talvez você nunca teve coragem de pedir oração. Essa outra luta pode ser menos pública, mas não é menos importante. Essa outra luta pode ser silenciosa e interna, mas não pode ser ignorada, porque o seu futuro poderá ser decidido nela. Seu futuro e os seus melhores sonhos podem não ser decididos diante das câmeras, mas nessa outra luta. Nessa outra luta, um homem brilhante da Bíblia destruiu a sua própria vida. Seu nome? Judas. Poderíamos detalhar também um herói nacional em Israel, seu primeiro grande rei, o admirável Saul. Poderíamos relatar a história de um homem admirável na Síria, um chefe de exército chamado Naamã. Eu estou falando de pessoas incríveis que sofreram golpes duros e até mortais nessa outra luta. O texto lido inicialmente traz o registro de um momento muito difícil na vida de um dos homens mais admiráveis da Bíblia. Estou falando de uma unanimidade nacional, o rei Davi. Um dia eu estava em uma reunião de pastores e um precioso amigo fazia uma exposição do texto lido inicialmente. Em certo ponto da reflexão, ele começou a questionar por que Davi não foi à guerra. Por que ele não foi lutar? Olha tudo o que aconteceu simplesmente por ele não ter ido à luta. Naquele momento eu fiquei pensando, na verdade, Davi foi à luta, mas ele estava em uma outra luta. Nessa outra luta ele não era tão glorioso assim. Não era mais uma luta com um gigante, era uma outra luta. Era uma outra luta porque ele era um outro homem em um outro cenário, em outro tempo da sua vida. Ele não era mais um jovem querendo ser alguém na vida. Ele já tinha se tornado o maior. Ele não precisava provar mais nada a ninguém. E esse lugar tão alto se tornou um lugar tão perigoso em sua vida. Ele não está mais vestido com roupas simples de um pastor de ovelhas.
Ele agora tem vestes reais. Agora ele não pede favor, ele manda. Nesse momento ele recebe a visita de um profeta exatamente dentro deste outro campo de batalha. Tem dias em que Deus simplesmente chega, entra e invade o nosso campo de batalha secreto para nos socorrer. O profeta Natã aparece contando uma história a Davi e ele diz: em uma cidade haviam 2 homens, um era muito rico e o outro tão pobre. O homem rico tinha muito gado e muitas ovelhas, mas o homem pobre tinha só uma cordeirinha que foi criada juntamente com seus filhos. Ela era como um membro da família do homem pobre. Certo dia chegou uma visita na casa do homem rico e ele quis fazer uma refeição para seu hóspede. Para essa refeição, ele não matou nenhum dos seus animais. Ele preferiu matar a única ovelhinha do homem pobre. Neste momento da história, Davi ficou enfurecido e interrompeu o profeta. Assim como Deus vive, esse homem que fez isso tem que morrer, e pela cordeirinha terá que restituir 4 vezes. O profeta Natã olha para Davi e diz: Davi, você é esse homem. Na sua fúria, o rei diz: uma pessoa dessas tem que morrer. E o profeta reafirma: estamos falando do Senhor, meu estimado rei. Gente assim tem que morrer, diz Davi. E o profeta lhe diz: o Senhor se tornou gente assim, meu rei, e não consegue perceber. No Salmo 32, nós encontramos o Davi arrependido, confessando o seu pecado e alcançando o favor e o perdão de Deus. Então surge uma pergunta: qual é a sua outra luta? Em que área você não é tão invicto assim? Você é admirado em tantas áreas da vida, mas Deus hoje está tratando com você exatamente naquela área em que você sente temor, talvez pavor. O Deus da glória está entrando nas sombras do nosso coração nesse lindo dia para nos ajudar. Em que área da vida, por muitas vezes, você tem chorado sozinho? O Senhor dos Exércitos vem em teu favor. Você pode derramar diante de Deus o seu coração e esse dia se tornará um divisor de águas em sua história. Que Deus te abençoe ricamente. Esse é o Maná do Amanhecer dessa linda manhã.